meu entrevistado de hoje tem marketing até no nome. Ben Martin Balik, que é palestrante, estrategista de agromarketing, CEO da agência Chá Social e também CEO da Escola de Agromarketing Lidicultura. E o tema da nossa prosa, da nossa entrevista de hoje será Marketing Digital no Agro. Ben Martin Balik. Tudo bem, meu caro? Mas que chique, hein? Puxa, tudo certo. Obrigado, viu, Divino, aí pelo convite. É um prazer aqui estar no AgroProsa, Namorado do Campo. E é um prazer inenarrável estar aqui com você. Esse inenarrável é bom. Cara, se eu tivesse um nome desse e mais $1 milhão na conta, meu Deus do céu. Eu não ia nem gravar programa nem podcast, cara. Eu já montava no canal de televisão logo. Mentira, não botava nada. Bem, como é que você tá, cara? Tudo bem? Tudo bem? Para mim tá tudo bem. Tá tudo tranquilo. Aqui é muito quente, mas graças a Deus a gente tem um ar-condicionado para dar uma refrescada, então tá tudo tranquilo. Você fica onde, cara? Onde é que é a sua sede? Presidente Epitácio é onde dizem que é o pôr do sol mais bonito do Brasil, que saiu no Fantástico isso uma vez, e aí a galera aqui abraçou. Porque aqui tem o Rio Paranazão e o sol se põe no Rio Paraná e parece um mar, assim que você não vê a outra margem. Divisa entre São Paulo, estado de São Paulo, e Mato Grosso do Sul. Você sabe que tem uma história dessa lá em João Pessoa também, né? Tem a história de que é o pôr do sol mais bonito do Brasil, e tem um cara que chama Jurandir dos Saques. Já ouviu falar? Não, esse não. Vai para a internet depois e busca lá, Jurandir dos Saques. Esse cara, todo dia, eu acho que é 18 horas, ele entra numa canoa e ele vai para o meio do rio tocar sax. Ele toca, cara, eu não sei se é bolero de Ravel, um negócio assim, no sax. Aí sai nas caixas de som lá, em volta da paradinha lá, e o sol vai se pondo, entendeu? Aí um monte de gente, eu acho que é na Praia do Francês, cara, eu não lembro bem se é não é Praia do Francês, que é Alagoas, é uma outra praia lá, sei lá. É um rio que tem lá. Enfim, aí tem aquele negócio, o sol se põe e tal. O negócio é bonito, cara, assim, é bem, bem legal. Aí no final você compra um CD dele tocando aquele negócio, leva para casa, nunca mais ouve, fica tudo bem, por aí. Mas ajudou ele, né? Tá, é isso. É o marketing, né? É o marketing, é o marketing. Bem, vamos falar de marketing, cara. Assim, eu acho. Não, mas antes disso, eu quero ouvir um pouco da sua história, esse nome diferente aí. Como é que você começou no marketing e onde é que entrou o agro aí nessa história? Perfeito. Bom, basicamente meu nome é diferente porque minha mãe ela não é do Brasil. Ela nasceu na Turquia, veio para cá com 10, 11 anos. E aí eu sou o filho daquelas pessoas que atravessam o rio com um sorrisal na mão e não derrete, né? Então, basicamente, eu sou aí filho de turco. Eu posso falar porque eu sou filho direto de turco, então, né, não tem esse negócio de cancelamento, porque eu sou turco, gente. Sou descendente de turco direto, então tá tudo bem. E eu comecei a trabalhar, né? Eu tinha 18 anos ali, comecei como técnico de informática na grande capital de São Paulo, fui nascido e criado na capital. Meu pai chegou a ter sítio, então meu primeiro contato com natureza era um sítio, tinha 15 alqueires, tá? Não era tão pequenininho, mas era um sítio legal. A gente tinha uma plantação de milho lá, mas não dava nem um talhão. Era só pra gente brincar. Era o milho da pamonha. Exato. É só pra gente comer lá no dia lá e tá tudo certo. Mas basicamente era um sítio e tal, então meu contato com cavalo, meu pai tinha 2, 3 cavalos, a gente andava de cavalo e tal, desde pequenininho. Mas beleza, era técnico de informática na grande capital, trabalhando para grandes empresas. E aí eu, né, completei lá meus 20 e poucos anos, depois fiz faculdade de sistema para internet, mas não cheguei a concluir a faculdade. Eu cheguei até o final, mas não fui buscar o diploma. Olha só que hoje, né, é ruim porque eu não posso falar que sou formado, mas que eu fiz faculdade, eu fiz. Mas tá tudo certo, né? Arrependimentos de jovem lá. Hoje, se eu tiver que pegar, tem que fazer tudo de novo. Mas enfim. E aí eu fui pro interior. Eu comecei numa empresa que trabalhava com inteligência, como se fosse uma inteligência artificial, mas era chat automatizado, não tinha inteligência artificial na época, mas era chat automatizado para Porto Seguro, para grandes empresas aí do mercado, né? Uma delas era
a Porto. E aí depois eu comecei a fazer um monte de coisa, Divino. Eu vendi batata na rua, eu colhi vagem na roça, eu abanei café, eu fui ajudante de pedreiro, eu gerenciei e lavava cachorro num pet shop. Aí eu falei, eu acho que eu vou trabalhar numa agência de marketing. Eu também vendi scanner de injeção eletrônica para moto e caminhão. Fiz um monte de coisa diferente para me virar. Eu estava vivendo como meio que um ermitão, sabe? Um nômade, assim. Eu ia para os interior, vivia numa cidade de 5 mil habitantes, tal. Então eu fui para o interior do interior mesmo viver minha vida. E aí eu iniciei nessa agência, comecei como designer, depois eu fui para uma agência em São Paulo, que aí foi para abrir o digital dessa agência em São Paulo, só que eu trabalhava já remoto. Eu ia lá, ficava 3 meses, visitava os clientes, ficava 1 mês, na verdade, visitava os clientes, depois voltava para fazer. E aí, com o passar do tempo, o dono dessa agência fez algumas coisas ilegais e acabou acabando a empresa. E aí os clientes gostavam muito de mim e começaram a me chamar. E aí eu comecei uma agência de marketing digital. Eles falaram, pô, Bemart, gostamos do teu trabalho, será que você não podia fazer pra gente rede social? Isso há 9 anos atrás. Basicamente 9 anos atrás. E aí eu falei, beleza, dá sim, vamos lá, vamos pra cima. E aí eu comecei a fazer. E eu já vivia também numa cidade do interior, então às vezes eu atendia uma cervejaria artesanal, aí depois eu fiz embalagem para horticultura, para ficar na gôndola lá, e aí eu começava a fazer algumas outras coisas, pouquinho ali no pé do agro. E aí, há 2 anos atrás, em 2022, a gente decidiu nichar a nossa agência para o agro. A gente vai atender só agronegócio a partir de agora, prospecção e clientes vão ser só agronegócio. E a gente começou a trabalhar muito dentro do digital e construir aí as estratégias para os clientes, revendas, indústrias, enfim, agitecs e até consultores, né, que trabalham ali direto, vendem para o produtor. A agência é a Chá Social. Exatamente, a Chá Social, que é uma agência que significa criatividade, honra e atitude, né? E aí é social, porque a gente começou com redes sociais e hoje a gente trabalha com performance, né? Com a parte de conversão, de vendas mesmo, né? De gerar demanda comercial para as empresas do agro. E onde é que entrou a Escola de Agromarketing Lidicultura? Maravilha. Estava eu navegando na internet, lá no LinkedIn, quem conhece o LinkedIn, né? Uma rede social aí voltada para profissionais. Alguns acham que ainda é site de currículo, mas é uma rede social profissional, né? E aí, basicamente, eu encontrei Paulo Ozaki, saudoso Paulo Ozaki, do Agro Resenha. Não, e saudoso aí, não vamos matar o cara não, peraí. Tá vivão. Não, para mim, saudoso é um elogio. Quando Grande Paulo Ozaki. Eu vou mandar um abraço para ele. Amigo não, nosso. Está bem vivo, bem saudável lá, né? Então, e aí eu falei, Paulo, e aí? Olha, eu tô nichando no agro, ele falou que me chamou para conversar, aí a gente quase foi sócio na agência, e aí no fim, o que aconteceu? Eu falei, Paulo, vamos montar um evento de marketing digital para o agro? Vamos. Falei, cara, eu também posso ensinar umas coisas, vamos ensinar umas coisas? Vamos. Aí a gente criou a lidicultura, que é plantar, regar e colher, né? E a gente ensina a plantar, regar e colher na internet, né? Oportunidade de negócio. Então, é de plantar, colher e regar leads. Lidicultura. E aí a gente criou essa escola de agromarketing digital para ajudar o mercado do agro a conhecer o mercado digital e ensinar como fazer marketing de verdade no digital. Que bacana, cara. E a partir daí vocês criaram um evento. Evento chamado Lidicultura Day. É um evento chamado. Que vai acontecer quando? A gente vai ter um evento esse ano, aconteceu ano passado, e agora em dia 20 de abril de 2024, se você acessar lá lidicultura.com.br, você vai achar lá o Lidicultura Day. Vai ter vários palestrantes de empresários que estão fazendo diferença no marketing digital, gestores, gerentes de empresas do agro, que estão fazendo diferença no digital, mostrando as suas estratégias, esse é
é o que a gente quer mostrar lá. Na prática, o que a pessoa pode fazer para gerar resultado no digital. Bacana, muito legal, cara. Como é que você define o marketing digital e a importância dele para o agronegócio? Vamos lá. Como que eu defino marketing digital? É usar ferramentas digitais que têm conexão com a internet para conseguir conectar uma empresa e um produto com a necessidade, criar uma ponte com a necessidade do cliente ali, né, do produtor rural, no caso do agro, né? Então, o marketing digital, ela cria essa ponte. Ela apresenta empresas e produtos para pessoas que estão conectadas na internet. Então, no caso do agro, empresas do agro, para produtores rurais. E a importância disso para o agro, ela é gigantesca. Por quê? Hoje, ou antigamente, para se vender dentro do agronegócio e para fazer marketing, no físico tem um custo elevado. No digital, dá oportunidade para pequenas e médias empresas se igualarem a grandes, com investimentos menores. Então é lógico que o rádio, a TV, o outdoor, ele nunca vai morrer e ele sempre vai ser necessário. Mas o digital, ele consegue nivelar todas as pessoas. A questão é quem é mais consistente e quem investe e usa estratégias melhores. Então aqui é só mais a capacidade técnica que manda mais, muito mais do que o dinheiro dentro da internet. Por isso que qualquer pessoa pode montar o seu próprio podcast, montar o seu próprio canal, pode montar até a própria rádio, como a gente conversou outro dia, pela internet. Né? Então, ele popularizou. E ele ainda tem uma importância numa outra camada, que é mostrar o lado bom do agro para quem não é do agro. Que a maioria das coisas é vista como o lado ruim do agro e tudo mais. A mídia dá muito canal para isso. Então ela consegue mostrar esse contraponto. Não está dizendo que não existe lado ruim do agro. Tudo existe o lado bom e ruim, né? A gente sempre sabe disso, mas a gente consegue fazer esse contraponto. O digital ajuda a popularizar como que agro é ciência, né? Não é mais o Jeca Tatu que a gente imaginava que era, quem foi criado a leite com pera, em casa, ali no apartamento, né? A leite com perinha no apartamento, com iogurte de morango, para não falar marca, né? Então, aí a gente, né? Então, foi criado assim, então, né? Você tem um contato com o agro, é o Chico Bento, não sei o que, e não é. A gente vai lá para o agro, é um bando de cientista tentando extrair o melhor da terra, tentando preservar a terra para alimentar todos nós, né? Então, esse é o lado bom do agro, né? Então, a gente consegue também popularizar isso um pouco melhor com o digital. Existe uma ideia de que o produtor rural é muito tradicionalista, que ele, assim, ele não está muito ligado, antenado naquilo que tem de mais moderno hoje. Esse é um pensamento que se tem, né? Cara, qual que você acha, assim, quais que você acha que são os principais desafios enfrentados pelo agronegócio? Vamos pegar as empresas do agronegócio, para implementar essas estratégias de marketing digital, chegar até o produtor rural e fazer com que ele se convença a comprar pela internet, por exemplo. Perfeito. A gente fez o ano passado, Divino, uma pesquisa chamada PMDA, Pesquisa de Maturidade Digital das Empresas do Agronegócio. Tá? Nessa pesquisa, que é muito legal, inclusive, está de graça para você baixar lá no site da Lidicultura, inclusive, sem custo nenhum você consegue olhar esses dados. A BMRA mostra que 74% dos produtores rurais eles têm conexão com a internet. Na fazenda. Tá? A gente está falando na fazenda. Então, 74% deles têm conexão lá na internet. As empresas do agro ainda elas estão engatinhando dentro do marketing digital. Existem, lógico, empresas boas, empresas... Aqui a gente está generalizando, mas a pesquisa mostrou que a maturidade é muito baixa ainda em questão de estratégias digitais. Então, por incrível que pareça, o conservadorismo ele está muito mais dentro das empresas do que no produtor.
Porque o produtor está com a Hilux do ano, ouvindo Spotify, comprando nas grandes redes, para não falar marca, né? Grandes redes de varejo pela internet. Você acha que ele não baixa os aplicativos lá, chinês, para comprar as coisas? Né? Não tem a rede social. Aí rede social a gente pode falar, né? TikTok, Instagram, lógico, né? Não tá ali. Ele, lógico que ele tá. O filho dele tá lá, o primo dele, o amigo dele, o netinho dele, ele vê pelo WhatsApp, lá no vídeo chamada. Então, tudo isso, ele tá no digital, ele tá conectado. Não tem como ninguém estar não conectado. É lógico, existem pessoas idosas, existem pessoas que têm mais dificuldade com tecnologia, mas essa pessoa não é o produtor. Ele pode ser até o patriarca, mas as decisões, compra de insumos, fazer os lançamentos, nota fiscal e eletrônica, então tem que estar conectado. A fazenda tem que estar conectada ao digital de alguma maneira. Então, e o produtor também. Então, é muito mais um conservadorismo das empresas. E aí eu posso trazer até algumas estatísticas também. Eu vou até deixar aberta a pesquisa aqui, para eu não mentir só. Enquanto você deixa ela aberta aí, só lembrando, eu entrevistei aqui um cara que criou um aplicativo sensacional, cara, que ele vende animais pelo aplicativo. Então, você compra um cavalo, você pode comprar um cavalo lá pelo aplicativo dele. E entrevistei também o pessoal de uma... Putz, como é que chama esse negócio, cara? Que você vende de tudo. É um marketplace. E os caras vendem coletadeira, cara, pelo marketplace deles. Você precisa de uma arruela para colocar ali no implemento, você encontra lá cerca de arame até coletadeira, cara, trator. Os caras Perfeito. conseguem O mercado livre do agro, por exemplo, né? Isso, por aí, isso mesmo. Legal. E assim, ó, da pesquisa, qual é a conclusão que a gente chegou nessa pesquisa? Que 42% dos decisores das empresas do agro ainda tem receio e resistência em investir no marketing digital. 42% das empresas. A gente está falando aí de 3 milhões e 56 mil empresas, arredondando, tá? 3 milhões e 56 mil empresas no agro. E 83% das empresas não tem uma estratégia integrada entre o marketing digital e vendas. Não está integrado. Mas eles acham o quê? Que não funciona? Tem um pouco de preconceito de que não funciona, que o produtor só vai comprar se visitar ele na fazenda. Porque assim, o agro é muita variável. Tem a variável clima, tem a variável solo, tem a variável praga, tem a variável semente e tem a variável, né, ações climáticas como o El Niño, por exemplo. Então, esse número de variáveis, e número de nutrientes, e número de situações causa esse preceito de que a pessoa tem que estar presente para ler os números, para recomendar, para criar conexão. E isso, em parte, é verdade, em parte não é verdade. Então, o primeiro contato, e muitas das vendas hoje, acontecem já pelo WhatsApp. Pedidos que eu estou falando de tickets de 100 mil, 200 mil, 500 mil, 1 milhão de reais, que se inicia pelo digital e às vezes, nem sempre, mas às vezes se conclui no presencial. No físico. Então, integrar os dois mundos, ele vai ser essencial para a sobrevivência do negócio nos próximos anos. Deixa eu usar uma redundância aqui. Integrar os dois mundos seria o melhor dos mundos, né? Exato. Seria por aí. Cara, quais ferramentas de marketing digital são consideradas, assim, do seu ponto de vista, indispensáveis? Aquela que você fala assim, são indispensáveis para o produtor rural. Não vou nem falar empresa, não, mas para o produtor. Para o produtor. Ferramenta digital é software de gestão, é uma ferramenta digital. O próprio WhatsApp, que é uma ferramenta de comunicação. O e-mail, que por incrível que pareça, fala, mas ninguém lê e-mail mais. Cara, o e-mail é o seu RG digital. Você tem que colocar o teu e-mail em todo lugar que você entra na internet, não é? Exatamente, é verdade. Não é verdade? Você só cria uma senha ali que você depois esquece, mas você cria a senha. Então ele é teu RG digital. Então esses 3 itens são indispensáveis. Aí você tem as redes sociais.
que geralmente o Instagram e o TikTok têm sido as maiores delas no momento em questão de número de usuários. Não quer dizer que as outras morreram, mas que são geralmente ferramentas indispensáveis para o produtor consumir notícia e o produtor conseguir consumir entretenimento também, que hoje é muito nisso. E o YouTube vem como quinto, inclusive tem uma pesquisa da CropLife que fala que o YouTube é o terceiro aplicativo mais usado pelos produtores rurais. Isso foi uma pesquisa de 2021. Né? Então, são esses 5 itens que o produtor ele vai usar. O YouTube para ele aprender e se entreter, o TikTok para ele se entreter, o Instagram para ele se informar, o software de gestão para ele controlar a fazenda e o WhatsApp para ele se comunicar. Cara, sim, a empresa, vamos pegar a empresa agora. A gente falou do produtor rural, agora vamos falar da empresa. Como é que ela consegue mensurar o sucesso dessas estratégias de marketing digital no dia a dia dela? Perfeito. Existe uma sopa de letrinhas aqui, Divino, para mensurar. Mas o que a gente pode entender aqui dentro da internet é que toda ação que um usuário faz na internet, ela é rastreável. Se ela é rastreável, ela é mensurável. Então, toda vez que você dá uma curtida lá no post, é uma mensuração de engajamento. Certo. Se alguém vai lá, preenche um formulário no site ou em algum lugar, ou vai no WhatsApp, essa pessoa às vezes deixa as informações como telefone, nome, e isso a gente chama de lead, um contato comercial. Então a gente consegue mensurar quantos leads aquela ação de marketing gerou na internet. E aí a gente consegue ter estatísticas. Desses leads, quantos geraram vendas? E aí a gente tem o que a gente chama de CAC, o custo de aquisição de cliente. Quanto que custou para a gente gerar aqueles leads e depois gerar venda em cima daqueles leads? Então a gente tem o custo de aquisição de cliente. E aí a gente tem outras e outras e outras métricas. Cliques no site, pessoas que entraram no teu site, você tem os seguidores, que o pessoal conhece bem, as curtidas, o engajamento, você tem a taxa de conversão, que é a porcentagem de pessoas que entram e tomam uma ação dentro de um site, abertura de e-mail, clique em e-mail e assim por diante. Então, cada ação ela é mensurável e traqueável. A gente consegue rastrear essa ação com a devida autorização dentro da LGPD, tudo bonitinho. Quando você aceita lá os cookies, não tem nada aqui que é para invadir a tua privacidade. A ideia é estar dentro do que você concorda que você possa rastrear. Então você consegue fazer isso, e isso é maravilhoso. Você consegue ver quantas pessoas viram nosso vídeo aqui, ou nossa entrevista aqui. A gente consegue ver isso. Tanto no dia, como num longo prazo. Se isso, com o passar do tempo, mais pessoas estão assistindo. E isso é sensacional. Cara, como é que as empresas do agronegócio podem definir o investimento delas no marketing digital? Porque eu percebo ainda que muitas empresas investem, cara, assim, mais na base da amizade. Vai ter o baile do CTG e eu tenho que colocar uma placa lá porque o patrão do CTG é meu cliente, entendeu? Nossa, eu faço parte do Rotary, então... Estou citando exemplos aleatórios, nada contra o CTG, sim. Pelo amor de Deus, não me entendam mal, né? Tem muitos amigos no CTG e no Rotary também. Mas, assim, eu vejo que acontece muito isso. Putz, eu gosto muito de futebol, sou o CEO dessa empresa do agronegócio. Aí eu vou anunciar no programa de futebol porque eu gosto. Então, assim, são estratégias certas? São estratégias equivocadas? Como é que se define isso? Beleza, vamos lá para alguns dados, né? A gente, naquela pesquisa que eu tinha mencionado, a gente mapeou que 81% das empresas do agro investem menos que R$5.000. 81%? 81% investem menos de R$5.000 por mês na internet. A gente está falando aqui de tráfego pago, que é os anúncios online. Aquele que você tem o Saiba Mais. Esse aí. Você clica e vai para algum lugar, vai para um WhatsApp, vai para um site, etc.
81% investe menos de 5 mil reais. 37,9% não investem. Eles estão esperando o quê? Que o orgânico traga o cliente dele? É exatamente isso. Eles ainda não entenderam, por isso que é uma questão de crescimento e de maturidade. Isso está se transformando, tá? Essa pesquisa aconteceu em 2023, a gente vai repetir ela anualmente para a gente acompanhar esses dados. Então a gente vai ter dados atualizados todos os anos para a gente entender o mercado, né? Se a gente é uma agência e eu tenho um programa de educação, o mínimo que a gente precisa fazer é entender o mercado. Então, o porquê que elas não investem? Ou o quanto que elas deveriam investir? Está atrelado a metas. As metas do agro, no digital, elas não existem. Por isso que não há investimento. Então, olha, minha meta agora é trazer X clientes para o digital. Beleza. Aí vem aqueles números que a gente falou. Quantos leads eu estou gerando? Qual é o meu custo de aquisição de cliente? O CAC. Quanto que eu preciso investir, então, para eu ter o retorno disso? Quanto que eu preciso investir para ter impacto em X pessoas? Então, rede social, você consegue começar investindo R$10 por dia e ter uma melhoria de relevância na internet. Com R$10 por dia. Você consegue. Só que o que acontece muito é que essa verba, ela fica no comercial e ela é usada em dias de campo, em eventos, feiras, em material de divulgação impresso, para PDV de vendas, para distribuído para o comercial, para deslocamento. Então, se a gente pegasse o custo de um RTV, que é um representante de vendas, só o custo dele de estar na rua se ele usa o carro da empresa, tá? Tô considerando que ele não é autônomo, ele não é PJ, ele é CLT. Uhum. Ele vai ter um custo para a empresa de deslocamento para as fazendas de R$17 mil. Dá mais ou menos uns R$900. Lembrando que a gente não tem nada contra os RTVs, né? Exato, nada contra. Eu só estou fazendo uma matemática aqui de raciocínio. Quanto que custa um RTV na rua? R$17 mil é o que custa um RTV na rua, sem salário. Com salário CLT, vai gerar em torno de 30 mil, tá? Mais ou menos 30 mil reais. Se a gente pegar os 17 e investir no digital, o que acontece? Cerca de 500 mil pessoas vão ser impactadas no marketing digital. Se a gente tiver um custo, vamos pegar os 17 mil reais, e tiver um custo por aquisição de cliente, por lead, quanto que a gente custa para aquela pessoa falar, olha, gostei do produto, quero falar com vocês. Vamos colocar um custo de R$25, que é a média de mercado, certo, tá? Média, é a média de mercado. Dá 680 oportunidades de fechar negócios com produtores rurais. Se a gente faz isso só com o RTV, ele vai conseguir visitar 2 fazendas por dia. É lógico que o nível de relacionamento é completamente diferente. Eu não estou colocando aqui o nível de conectividade. Eu estou mostrando o alcance. Então, o que acontece? Quanto que eu deveria investir? Minha opinião, no mínimo, o custo de um RTV. E eu não estou falando só dos 17 mil. Estou falando de um RTV. O custo que você teria com um RTV, tenha um RTV como custo de digital para a tua empresa. Então, tornaria aí um meio de 30 mil reais pensando em pessoas, ferramentas e investimento em mídia digital. É isso que eu recomendaria. Do seu ponto de vista também, quais são os principais erros cometidos por empresas do agronegócio ao adotarem o marketing digital? Os principais erros são: 1, não planejar. Não fazer um planejamento estratégico. O que acontece muito é, hoje é amanhã é do dia do produtor, faz um post aí pra gente. E aí vai lá, faz um post. Canva ali, faz o negócio correndo. Exato, e faz lá. Então, isso acontece com muita frequência, né? Quem é aí de empresa do agro vai reconhecer isso. Deixa até comentário aí embaixo se já aconteceu com você. É um marketing reativo, o digital. Então, o que não pode acontecer, e é o maior erro, é ter um marketing reativo. Vendas falou uma coisa, marketing reage a isso. O CEO da empresa falou alguma coisa, marketing reage a isso. Vai ter um evento, marketing reage a isso. Quando você coloca o planejamento na frente, você prevê tudo isso e consegue conectar marketing com vendas,
que é o segundo grande erro, não conectar marketing com vendas. Primeiro, falta de planejamento, marketing reativo. Segundo, aí é a questão de não conectar marketing com vendas. Esses são os dois principais erros que, quando ao entrar no marketing digital, a maioria das empresas do agro comete. Você citou lá no início da nossa fala a respeito da possibilidade de trazer uma imagem diferenciada do agro para as pessoas. Dá para trabalhar essa questão, então, da porteira para fora? Porque hoje a gente está falando o tempo inteiro de comunicação. A gente é bom para falar da porteira para dentro, tá? Mas da porteira para fora a gente é falho, não dá conta, tá. Podemos utilizar, então, a internet para... Não vamos jogar em cima da internet essa responsabilidade, mas dá para ser uma baita de uma ferramenta, então, de comunicação positiva do agronegócio? Com certeza, com certeza. Existe uma ferramenta, Divino, chamado escuta social. Em inglês, social listening. Tá? Uhum. Essa ferramenta, o que ela faz? Com base em palavras-chave, ela mapeia as redes sociais e consegue comparar análise de sentimento para uma palavra. Então, toda vez que alguém digitar agro, essa ferramenta analisa. Por exemplo, se a gente colocar a palavra agro ou agronegócio ou produtor rural, plantação, enfim. A gente escolheu algumas palavras-chave. Uhum. A gente consegue ver o sentimento das pessoas quanto àquela palavra. Só de fazer isso na internet, você vai conseguir ter uma visão real de quantos comentários são positivos e negativos. Porque eu acredito, é lógico, existem pesquisas que comprovam que o agro é mal visto. Pronto. Existem várias pesquisas presenciais, vai lá e pergunta para a pessoa. Mas a análise de sentimento na internet, ela ajuda a entender em tempo real o que está acontecendo e qual é o sentimento daquele setor, para o nosso setor do agro, isso. Então isso é legal. E a internet, ela é um canhão de comunicação, ela não é uma pistolinha, é um canhão. Então o que a gente coloca lá dentro da internet, isso vai gerar comentários, quer positivos, quer negativos. Hoje, existe uma defesa muito grande do agro, mas não existe histórias. As pessoas não contam histórias. Histórias do produtor, histórias de derrota do produtor. Porque o que mais conecta as pessoas, Divino, não é as desgraças da vida? Exatamente. O povo ama isso. Não é? É isso. Por isso que isso dá mais audiência. Você vê a notícia de coisa ruim, cara, você para olhar. Exato. Agora, olha só que interessante. Ninguém está humanizando o produtor rural. Ou estão colocando ele num pedestal muito alto como herói do Brasil, ou estão colocando ele como a classe mais baixa do país. Aí eu tô falando fora e dentro do agro. Como que a gente nivela isso, na minha opinião? É minha opinião. É contando histórias de vencedores, empresários vencedores, que estão lá, que passam por problema, que dá BO, que eles vão lá e resolvem, que passou fome com a família, que quase perdeu tudo por causa de clima. É isso que precisa ser contado. Porque as pessoas se conectam. Existe uma frase no agro que eu acho maravilhosa. Todo mundo vê as pingas que nós toma, mas não leva os tombos que nós não vê os tombos que nós leva. Então tem que mostrar os tombos que o produtor rural leva. A dificuldade que é plantar, a dificuldade que é empreender rural, mesmo com acesso a crédito, mesmo com acesso a um monte de coisa. E não colocar ele num pedestal como um herói, mas é mostrar como ele é gente como a gente. E quando isso é nivelado... A humanidade dele, né? E quando isso é nivelado, fala, não, beleza, o cara é um trabalhador igual eu, o cara é igual eu, o cara sofre igual eu. O cara tá bom, ele anda de Hilux num dia, mas ele tá andando de Uno no outro, porque ele comprou a Hilux, senão ele atola lá na terra. Ele não comprou porque ele quer esbanjar dinheiro. Porque os produtores milionários não são todos. Assim como aliás, é a minoria, né, cara? É a minoria. Você sabe que eu observo, às vezes, dentro disso que você falou aí, eu tinha eu falo tinha, porque faz um tempão que está meio largado lá, que é o podcast Minha História com Agro. Se você procurar no Spotify, você vai achar lá o Minha História com Agro. E a ideia era exatamente essa, trazer as pessoas para contar as suas histórias.
E uma coisa que eu ouvi muito, cara, muito mesmo, de muitos produtores, é o seguinte: eu não tenho nada para contar. Um dia eu falei para o produtor, eu falei, cara, você tem uma história tão fantástica, você veio lá de baixo, você construiu o seu patrimônio com trabalho, com sacrifício. Quer dizer, a gente precisa de mostrar isso para as pessoas, até para mostrar o seguinte, cara, se eu conseguir, você consegue. Ou se não consegue chegar onde eu cheguei, mas pelo menos tenta, vai lá e, na pior das hipóteses, vai dar Quais as legal, vai dar lições de bom. vida ele aprendeu Né? nos tombos que ele levou, né? Isso. Mas muita gente acha, cara, não, minha história não é relevante, ou então, eu tenho medo de falar e, de repente, expor patrimônio, sabe, coisas do tipo, né? Sim. E a gente vive num país perigoso e tal. Então, eu acho que falta muito disso mesmo. Concordo com você plenamente, cara. É trazer as histórias, mostrar para as pessoas. O Brasil tem tanta história de gente ruim, de coisa ruim. Nossos heróis, né? Como diz a música, morreram de overdose, né? Falta gente nova, falta mostrar, cara, sabe? É Pessoas verdade. comuns, né? Não são todos Ayrton Senna, né? Mas Exato. tem um cara ali que é um baita do vencedor plantando alface, né? Então, eu acho que a gente precisa de mostrar isso. Cara, a prosa tá tão boa, eu queria ficar uma hora com você aqui, mas acabou o tempo. Acabou. E acho que precisa de continuar depois, sabe? Precisa de continuar depois. Vamos Tranquilo, conversar tranquilo. mais depois. Nossa, eu fiquei muito feliz, porque quando a gente começou a conversar, eu falei, putz, vamos falar de marketing digital, tal, daqui 5 minutos, acabou, não tem mais nada que falar, né? E não, a gente percebeu que vai muito além, quer dizer, a gente falar de tecnologia, falar de inovação, é trazer isso para a realidade do dia a dia, né? E você fez isso de um jeito, cara, fenomenal. Obrigado, assim, do fundo do coração, por tudo isso que você compartilhou com a gente aqui. Imagina, eu que agradeço, Divino. Eu acho que é lógico, né? A gente, tem muita história para contar, é o que a gente falou, né? Muita coisa para É. contar. Mas assim, eu estou aberto, né? Então, toda vez que precisarem, quem quiser entrar em contato comigo para prosear, estamos aí, a gente proseia, não tem problema. Tá, E fala pro Divino, pessoal, onde é que eles vão te achar? ó, eles conseguem me achar no @chá social ou no @lidcultura, no Instagram. Ou procura o meu nome no LinkedIn, Ben Martin no LinkedIn, que você vai achar eu. Porque não tem muitos, não, viu? Então, Imagina. só não É põe igual de Ben 10, que aí Ronaldo, para aparece outro todos. desenho lá. Cara, obrigado. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela pesquisa, pelo Lead Cultura Day, por tudo que você tem feito aí. E o agronegócio precisa dessa juventude, dessa inovação, dessas ideias. Usar uma palavra, né, faz muito parte do seu dia a dia, que é disruptivo. Né? É isso aí. Obrigado. Obrigadão, cara. Imagina. Eu que agradeço, Divino. Foi um prazer inenarrável estar aqui com você. De forma inenarrável, eu termino essa prosa de hoje. Conversei com o Ben Martin Balik. O cara é palestrante, estrategista de agromarketing, muito jovem, mas já é o CEO da agência Chá Social, é uma agência que faz um trabalho incrível, e também da escola Agromarketing Lead Cultura. E o agronegócio precisa de toda essa juventude trabalhando cada dia mais em favor dele, né? Para que a gente possa realmente mudar, melhorar essa imagem do agronegócio, trazer tudo aquilo de bom para que as pessoas possam conhecer. E nós falamos sobre marketing digital no agro. Comenta para mim o que você achou dessa nossa conversa. O que você achou disso tudo? Você acha que faz sentido tudo aquilo que foi falado aqui? Ou você acha que não, que o agro não tem nada a ver com marketing digital? Quero ver sua opinião, quero ler e vou responder, tá bom? Deixa aí, se inscreva nesse canal, compartilhe com outras pessoas. Grande abraço para você e até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau.